bem-vindas e bem-vindos à nossa exploração de hoje. Vamos olhar juntos algumas ideias do e-book Cérebro Viajante e o Turbante da Consciência, do Ricardo Mello. É bom lembrar, né, que o autor não coloca como um dogma, mas mais como um ponto de partida didático para o autoconhecimento. E a imagem principal que ele usa é essa do turbante da consciência. A ideia, assim, é que a nossa percepção não é algo fixo, sabe? Ela pode ser ajustada, como um turbante mesmo, para a gente poder enxergar além. Além das aparências, das ilusões que, né, muitas vezes nos prendem sem a gente nem notar. Exato. E esse ajuste, na verdade, faz parte de uma proposta maior do livro, que é uma jornada de autodescoberta. Ele até faz um paralelo interessante com a jornada do herói, sabe? Sugerindo que essa busca pela verdade interior, pelo despertar espiritual, envolve desafios, transformação, e não é linear, é um processo bem arquetípico, diria. Então, a nossa ideia aqui é investigar um pouco essas ideias-chave. Como essa metáfora do turbante e os conceitos que vêm com ela podem ajudar a gente a entender melhor nossa própria percepção e a navegar essa jornada interior. Ok, vamos mergulhar nisso. Olha, uma estrutura que ele apresenta e que eu acho fundamental são os 4 campos férteis da consciência, que seriam o físico, o emocional, o mental e o espiritual. Mas o interessante não é só listar, né? É a ênfase que ele dá na propriocepção. Propriocepção. Explica um pouquinho melhor isso. É tipo desenvolver uma consciência mais aguçada de como o corpo se sente, como as emoções estão fluindo, como os pensamentos funcionam, sabe? E como a gente percebe nossa conexão com algo maior. É o chamado para a gente habitar mesmo essas dimensões. Entende? Entendi. E essa consciência mais aguçada seria então a ferramenta para lidar com o que ele chama de nós internos? Ele fala bastante do nó do ego, que prende a gente em identidade, e do nó do medo, que bloqueia. Como que essa própria percepção ajuda a desatar isso? A sugestão passa por práticas como, por exemplo, a autoobservação sem julgamento. Sabe? Olhar para esses nós com curiosidade, não com crítica. A aceitação também do momento presente. Reconhecer onde a gente está sem brigar com isso. E o desapego. Desapego no sentido de indiferença? Não é indiferença. É mais liberar a necessidade de controlar tudo, sabe? De se agarrar a crenças muito rígidas. É um trabalho de soltar mesmo essas amarras internas que impedem a gente de fluir. Essa ideia de fluidez me lembrou de outro ponto forte do material. Amor e compaixão como tecido universal. Parece que não são só sentimentos, mas a cola que une tudo, né? Precisamente. Não é só o amor romântico ou uma compaixão só para alguns, é visto como uma qualidade fundamental da existência. E o livro sugere que cultivar isso praticando gratidão, perdão, sabe? Perdão para si e para os outros, e a escuta ativa, aquela que quer entender de verdade. E isso ajuda a gente a ir além dos rótulos sociais que ele menciona. Exato. A gente começa a perceber a nossa conexão uns com os outros, com o universo, para além das definições superficiais que a gente adota ou que colocam na gente. É reconhecer que está tudo interligado, né? Uma interdependência. E essa percepção mais conectada, isso parece levar ao cultivo da sabedoria? Outro tema, o livro fala em tecer um turbante com fios de luz. Menciona o discernimento, que é a clareza para ver além das ilusões, e o exercício da virtude. Tem até uma citação da filosofia estoica, né? Sim, a sabedoria nesse contexto parece ser o resultado natural desse processo todo de autoconsciência e conexão. O discernimento estoico, aquela ideia de aceitar o que não dá para mudar e agir com razão onde a gente pode, se alinha muito bem com a ideia de desatar os nós do medo e do ego, certo? Certo. E a virtude seria a expressão prática desse amor, dessa compaixão, nas nossas ações do dia a dia. Não é só saber na cabeça, é uma sabedoria vivida. Isso leva a gente para uma analogia final que eu achei bem provocativa, a da radiofrequência. A pergunta que fica é: em que frequência a gente está operando? A gente está sintonizado como uma lixeira de informações negativas, só absorvendo e emanando pessimismo, crítica, ou como uma estante onde a gente cultiva e compartilha amor, compaixão, perdão. É uma metáfora forte, né? Sobre a nossa responsabilidade pela nossa paisagem interna
e o que a gente projeta para o mundo. Sugere que nosso estado interior tem um impacto vibracional, digamos assim. A escolha da sintonia seria nossa? Ok. Então, amarrando as pontas aqui da nossa conversa, o que essa exploração do material sugere é que o cérebro viajante propõe um caminho que não acaba. Um ajuste constante da nossa percepção, o tal do turbante, e uma exploração ativa dos nossos campos internos, físico, emocional, mental, espiritual. O foco é sempre buscar mais clareza, mais conexão, né? O ponto central parece ser esse. A jornada é para dentro. O objetivo é transcender as limitações que a gente mesmo se impõe, desconstruir as máscaras, os rótulos. Para quê? Para conectar com uma essência mais autêntica, mais profunda. E as ferramentas que ele menciona, autoobservação, aceitação, compaixão, buscar sabedoria, são os meios para navegar essa jornada. E como o próprio epílogo do livro destaca, né, essa viagem não tem um destino final fixo. Cada fim é, na verdade, um novo começo. Um convite para continuar essa exploração interna, o que nos deixa com uma questão para refletir, bem inspirada pelo texto. Se a jornada é infinita, o que será que cada um de nós busca encontrar além das estrelas e dentro do ser? Que novas paisagens internas podem surgir quando a gente se dispõe a ajustar, com coragem e curiosidade, o nosso próprio turbante? Fica a reflexão.